Ângela, algo comum nas terapias é a pessoa chegar com questionamentos. Lógico, ela vem para a terapia para saber sobre si mesma, né, mas ela chegar com questões do tipo: "Por que que eu sou assim? Por que que eu sempre reajo desse jeito? Por que que eu nunca fui capaz de ser daquele jeito?", querendo saber como é que ela se formou, em que momento que uma ou outra tendência foi instalada, no seu mundo, e aí no seu mundo interior. E aí durante as análises, as conversas e as trocas, é bastante comum a gente passar pela questão da educação, dos pais, da influência do ambiente. E é bastante comum que a pessoa nesse momento, tenha a tendência de se apegar em alguém para atribuir a culpa, né, então: "Ah, então pronto, eu entendi tudo, eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa do meu pai", e trava ali. E às vezes a gente tem dificuldade né, leva um tempo para a gente poder que ela desapegue disso para poder trabalhar, porque isso não gera trabalho. E, então acho que é um assunto interessante para a gente conversar, essa questão de como é que a gente se torna quem a gente é, né. Por que que eu tenho essa tendência, por que que eu costumo reagir desse jeito, por que que eu gosto mais de uma coisa, me identifico mais com a outra, como é que isso tudo foi se instalando em mim? O que que você, nos seus estudos, tem para contribuir com essa pergunta que eu proponho? A gente sabe que a gente estuda várias teorias que vão falar sobre essa influência, que é o que a gente aprende com os nossos pais na nossa infância, por exemplo, como John Bowlby, que ele fez a teoria do apego. Ele diz assim que o modelo de vínculo que a criança, o bebê vai aprender na infância com os pais, que ele vai receber, né, dos cuidadores ou dos pais, ele vai reproduzir na vida adulta. É o modelo que ele vai aprender de relacionamento. E lá no futuro ele vai reproduzir nos seus relacionamentos, principalmente nos amorosos. E no valor que ele tem dele mesmo, né, de si mesmo. Mas quando a gente estuda isso, faz sentido, né? As primeiras pessoas que estão ali conosco são os nossos pais e que a gente vai receber tudo aquilo, né? O nosso modelo, o vínculo, segurança, insegurança que a gente vai estabelecer com essas pessoas. Mas tem muitas outras teorias também dizendo que a gente estuda que aquela criança, ela não é só aquilo, né? Ela não vem aquela caixinha vazia, não é? Então tem esse lado sim, que é o que a gente vai dar para os nossos filhos, mas tem muito mais para a gente pensar sobre isso, né? É. Quando a gente vai estudar esse desenvolvimento infantil, por exemplo, a gente sabe que os primeiros estudos quiseram trazer essa teoria da tábula rasa, que a criança nascia como se fosse vazia, e que era aqui, a partir do momento do nascimento, e que ela seria formada. Mas isso nem durou muito tempo. Não durou muito tempo, porque uma simples observação é capaz, de derrubar essa hipótese. A gente pega, por exemplo, gêmeos idênticos, que são tratados, criados da mesma forma, e a gente observa o quanto se tornam pessoas muito diversas. Você tem um irmão gêmeo, seu irmão é igual a você? Somos posso dizer que acho que é antítese um do outro. E eu tenho filhos gêmeos, e eu também vi isso nessa prática da educação que eu ofereci. E nem precisou de tempo para isso. Quando eles chegaram aqui, eu olhei para a carinha deles e era visível que eles eram diferentes. Bebês, e eles já eram capazes de mostrar que já eram alguém. Ou seja, a gente sabe hoje que essa personalidade, e a gente vai poder chamar ela do que a gente quiser, mas a gente já nasce sendo. Eu já sou quem eu vou vir a ser em essência, né, em potência, em germe, eu já carrego toda uma identidade, que vai ser despertada, desenvolvida sim, por força do ambiente, e às vezes eu vou ser mais estimulada num campo do que no outro, apesar de eu ter potências para os 2, mas por causa do tipo de estímulo que eu recebi, então existe uma influência, mas ela não determina, ela participa. Mas Ângela, e aí? Ela participa, ela me ajuda a ser quem eu sou muito fruto muito da família que eu tive, dos pais, da educação, e agora eu chego na minha fase adulta, olho para isso e faço o quê? Me conformo? Porque essa é a pergunta primeira da terapia, né, que eu faço com esse que eu descobri que eu estou descobrindo quem eu sou? Que eu faço para lidar com isso? E aí muitas vezes a gente tem essa tendência de querer, é mais fácil a gente falar: "Ai, não sou eu, né, é meu pai que me fez assim, é minha mãe", a gente trava nisso. Como é que a gente faz a partir daí então? É, o que eu faço com isso agora, né? Eu faço Muitas com isso pessoas agora. perguntam que eu descobri isso. Eu acho que é olhar para o outro
e entender que o outro também teve as questões dele, as dificuldades dele, e o que ele deu para nós, o que ele era capaz de fazer naquele momento. A gente sempre fala isso, né, para as mães e para os pais. A gente fez o que a gente conseguiu, que era possível, dentro dos nossos recursos internos também, e externos, né. Mas é a gente olhando, então, o que que eu posso fazer com isso agora? Porque tem o que eu sou, a parte de mim que eu já cheguei aqui, tem a minha parte na história, vamos dizer Uhum, assim, né. Não é só o que o outro me deu, é o que eu vou fazer com isso. uhum. Você tem vários filhos, você sabe que às vezes você deu a mesma coisa para todos e eles são completamente diferentes. Então tem a minha parte nessa história. Então a partir do autoconhecimento eu vou vendo o que que eu posso fazer agora. É. E é uma pergunta que deve ser, assim, prospectiva, porque é importante a gente visitar o passado nos dá o senso do como eu cheguei aqui, né, que trilhas eu trilhei. Eu preciso conhecer a matéria-prima que me fez, então é importante a gente olhar para trás, mas não um olhar de julgamento de quem vai procurar o autor, o réu da história para receber a condenação e pronto, fiz o meu serviço, não. A nossa visão deve ser prospectiva, tudo bem, agora que eu entendi essa matéria-prima que me formou, que recursos eu tenho, quais as possibilidades e o que eu quero fazer daqui para frente, porque agora a vontade é minha, e eu posso me transformar na medida do meu esforço, interesse, vontade e desejo, né. Então, cabe aqui, sempre um olhar para trás, para compreender, mas principalmente um olhar para frente do o que eu quero, e o que eu quero está nas minhas mãos.